Olá, pessoal. Hoje nós vamos continuar falando sobre filtragem espacial, mas vamos focar nos tipos de filtros que existem. Nós já vimos então que a filtragem espacial é uma operação de vizinhança, é uma operação onde a gente usa uma máscara ou filtro e desliza essa máscara, passeia essa máscara por todos os pixels da imagem e calcula, faz a convolução, a operação de convolução, né? E com isso a gente vai obter uma imagem transformada de acordo com esse filtro, com essa máscara. Nós vimos também questões específicas de efeito de borda, o problema que você tem quando você não trata a borda, você pode diminuir o tamanho da imagem nessa filtragem. Mas falamos então, o único exemplo que nós vimos até então foi o filtro da média como um filtro simples, só para explicar o conceito da operação de filtragem. Hoje, então, eu vou entrar em mais detalhes, quais os tipos de filtro que existem, para que eles servem. Bom, então a gente já aprendeu que a gente pode ver um filtro como uma máscara, né? Uma imagem pequena, pode ser 3x3, 5x5. E ao observar esse filtro, a gente pode ter condições de dizer o que ele faz. Se vocês olharem para essa máscara aqui, né, o que essa máscara faz? Qual é a filtragem que ela está fazendo? Nada, né? A gente diz que é a transformação em identidade, ela deixa a imagem como está. Como é que eu interpreto isso? É simples. Eu estou dizendo que o meu pixel na imagem transformada, ele é a multiplicação do pixel central por 1 e dos demais por 0. Soma, divide, ou seja, no fim eu vou ter a imagem original inalterada. E agora esse aqui. O que faz esse filtro? A gente até já pode ver aqui o efeito. Esse foi o filtro que a gente viu, certo? É o filtro da média. Suaviza a imagem. A palavra suavizar, algumas pessoas falam borra a imagem, né? Tira os detalhes bem nítidos da imagem e deixa ela um pouco mais borrada. E por que ele faz isso? Porque ele faz uma média dos 8 pixels vizinhos mais o próprio pixel, e esse é o resultado da filtragem. Nós vamos ver, assim como o filtro da média, nós vamos estudar, focar mais em filtros lineares. Também existem e são utilizados filtros não lineares, mas nessa disciplina a gente não tem muito tempo para explorar filtragens, então nós vamos focar em filtros lineares. Um filtro é dito linear, primeiro, se a soma de duas imagens é igual à soma das imagens, a filtragem da soma de duas imagens é igual à soma das imagens filtradas, a filtragem de uma imagem multiplicada por uma constante é igual à multiplicação da constante pela imagem filtrada, e a filtragem de uma imagem transladada também é igual à translação da imagem filtrada. Nós vimos essas propriedades. Onde que nós vimos isso? Nós vimos as propriedades na convolução. Então, é exatamente qualquer filtro linear que seja invariante à translação, ele pode ser implementado por uma convolução. Quais são os dois tipos principais de filtros lineares? A gente pode classificar em filtros de suavização e filtros de aguçamento. Os filtros de suavização, eles têm todos os seus coeficientes positivos. Este aqui é um exemplo. Este aqui é outro exemplo. Então, a média, o filtro gaussiano, são filtros de suavização. Essa aqui seria a representação bidimensional desse filtro, né? E essa é a representação tridimensional. E os filtros de aguçamento, eles são compostos por coeficientes positivos e negativos, como é o exemplo, o filtro laplaciano que a gente está vendo aqui. Por que filtros com coeficientes positivos causam a suavização e por que
filtros com coeficientes positivos e negativos causa o aguçamento, a gente vai ver a seguir. Mas para que serve, né, a suavização? Para que eu uso, por exemplo, filtros de suavização? Os filtros de suavização, eles são usados para eliminar ruídos, né? Eles suavizam a imagem, eles eliminam ruídos, mas eles também podem eliminar detalhes da imagem. Os exemplos mais comuns de filtros de suavização são os filtros de média e o filtro gaussiano. Por que é necessário eliminar ruído em imagens? Todas as imagens reais, elas sofrem algum tipo de degradação. Pode ser durante a aquisição, durante a transmissão ou processamento. E essas degradações todas são chamadas de ruído, né? O ruído pode ser considerado como uma variável aleatória com uma função densidade de probabilidade. E os tipos de ruído mais comuns que a gente tem são os ruídos impulsivo, que a gente chama tipo salpimenta, o ruído gaussiano ou o ruído de Poisson. O primeiro deles, então, que é o ruído impulsivo de salpimenta, ele é caracterizado pela ocorrência aleatória de valores que os pixels diferem muito dos seus pixels vizinhos, né? Porque conhecido por salpimenta é quando você tem justamente pixels brancos e pretos salpicados aleatoriamente na imagem. A função densidade de probabilidade é desse tipo, imagina, né? Por exemplo, para z igual a 0 tem uma probabilidade, para z igual a 1 a 255 tem uma probabilidade e 0 para todo o restante. O segundo tipo de ruído bem comum, talvez o mais comum, na aquisição de imagens é o ruído gaussiano. E neste ruído, então, a ocorrência dos pixels, né, os valores variam conforme uma distribuição gaussiana. O que significa isso? Que valores muito grandes de ruídos têm uma probabilidade muito pequena, né, dada aqui por essa exponencial negativa, né, exponencial negativa. Por outro lado, os valores bem pequenininhos têm uma probabilidade mais alta de acontecer. E o terceiro tipo é o ruído de Poisson, já não tão comum, onde a densidade de probabilidade é dada por essa exponencial aqui. Só para vocês terem uma ideia, então, de exemplos, essa aqui seria uma imagem original. Essa B é a mesma imagem com ruído impulsivo, aquele que a gente chamou de salpimenta. Veja, você nitidamente percebe que tem pixels brancos ou pretos espalhados pela imagem de forma aleatória. O ruído gaussiano já é um ruído, como a gente viu, que tem uma distribuição gaussiana dos valores, né? Ele degrada a imagem, mas não tem esse efeito tão artificial aqui do ruído impulsivo. E temos o ruído de Poisson. Então, esses são exemplos de ruído e seriam o primeiro filtro suavizante, então, usado para eliminar ruído, e o mais simples, talvez, é o filtro de média que a gente já viu em vários exemplos. O que é importante, talvez, mostrar aqui, a gente usou muito um exemplo de filtro 3x3, mas o filtro pode ser também 5x5, 7x7, então ele pode ser maior a máscara e a forma do filtro não necessariamente tem que ser um filtro quadrado. Relembrando então, esse exemplo já foi mostrado na aula anterior, dado uma imagem F e um filtro de média G, aqui no caso 3x3, o resultado dessa filtragem é essa imagem H, onde perceba que se a gente pensar que isso é o objeto e isso é um ruído, porque é um pixel de uma cor muito diferente do objeto que provavelmente não deveria estar lá. Assim como aqui eu tenho o fundo e aqui tem um valor de um
pixel muito alto que talvez não faça sentido, quando eu uso o filtro de média, eu, de uma certa maneira, elimino esse efeito. Eu borro, eu tenho essa suavização do objeto, veja. Então, ao invés dele ter aqui uma borda muito clara, né, uma diferença abrupta aqui de níveis de cinza, eu suavizei, por isso que eu digo que eu suavizei, eu criei um degradê, mas eu ainda consigo enxergar o quadrado. Eliminei esse ruído, ele ficou minimizado aqui, e eliminei esse ruído do fundo também, né? Então, é dessa forma que o filtro da média, ele elimina ruídos, porque se eu estou considerando a média vizinha, ele sendo um valor muito distinto, ele vai ser mascarado, ele vai ser modificado por alguma coisa mais próximo da vizinhança. Por outro lado, eu elimino também esse aqui. Só que eu suavizo as bordas, eu suavizo o objeto e dou esse efeito de degradê exatamente por causa da média. Então, o exemplo de filtro de média numa imagem real, aqui imagina que eu estou um zoom numa imagem de uma grama, e quando eu uso o filtro da média, veja que eu perco toda a nitidez, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao usar esses filtros, porque se por um lado ele consegue talvez eliminar ruído, por outro elimina detalhes. E aqui eu vejo claramente os ramos da grama, aqui eu já vejo algo mais borrado. Se a gente olhar o efeito do filtro da média, por exemplo, nessa imagem aqui do Einstein, quando eu uso uma máscara bem pequena, é possível notar que existe um pequeno borramento, que a gente chama de suavização, né? Mas ainda assim eu vejo bastante detalhes. À medida que eu vou crescendo o tamanho da máscara, veja que o borramento, essa suavização vai ficando muito forte e eu começo de fato a perder detalhes que podem ser importantes. O segundo tipo de filtro suavizante que a gente usa bastante é o filtro gaussiano, né? O filtro gaussiano, então, é uma gaussiana bidimensional, porque a gente está tratando de imagens bidimensionais, né? Dada por essa equação aqui, e essa seria a visualização desse filtro. O que é interessante do filtro gaussiano é a separabilidade. A gente já viu isso nos filtros lineares e a convolução trata bem isso. Então, na verdade, uma gaussiana 2D, ela pode ser vista como um produto de gaussianas 1D, uma em X, outra em Y. O que torna, de novo, do ponto de vista computacional, muito interessante para usar. Algumas coisas interessantes sobre o filtro gaussiano, né? As funções gaussianas bidimensionais são simétricas. Então, a gente diz que o filtro é isotrópico. Ele é igual em todas as direções. Eu posso rotacionar. Então, aquela questão de, às vezes, eu ter uma imagem que está rotacionada, ele, sendo um filtro isotrópico, não importa em que rotação a imagem está, eu vou ter o mesmo efeito em todas as direções. O que está acontecendo eu estou também fazendo, quando eu uso um filtro gaussiano, eu estou fazendo a suavização da imagem, substituindo cada pixel pela média dos vizinhos. Só que agora essa média não é mais todos os vizinhos têm o mesmo peso, mas a ponderação dos vizinhos, ela é dada pelos coeficientes da gaussiana, né? Então, o peso dado para cada vizinho, ele decresce à medida que a distância do pixel central vai ficando maior. E essa a questão que eu mostrei é que as funções gaussianas são separáveis, então eu posso fazer filtragens por partes, numa direção e depois noutra direção. E isso pode ser
muito eficiente do ponto de vista computacional. Como é que eu crio, né, então, uma máscara gaussiana, por exemplo? Se eu tiver uma gaussiana, que os coeficientes de uma gaussiana com sigma igual a 1, eu tenho ela máscara vertical, a máscara horizontal, e aí se eu multiplicá-las, eu tenho o filtro gaussiano bidimensional. O resultado de uma filtragem para um filtro gaussiano, de novo, ele tem o mesmo efeito de suavização, o mesmo efeito de borramento, só que ele é um pouco diferente. Olhando aqui, a gente não consegue ver muitas diferenças, mas vamos comparar aqui com o filtro da média, né? E essa seria a comparação final. Aqui eu estou desenhando exatamente qual é o formato do filtro. Aqui ele tem uma queda suave, a ponderação pelos vizinhos vai decrescendo suavemente. Aqui a ponderação é 1 dentro da máscara, 0 fora. Então, além da suavização, você vê que aqui eu tenho um efeito um pouquinho mais duro do que essa suavização, né? Então, aqui é uma média ponderada com os coeficientes da gaussiana e aqui é uma média simplesmente com ponderação 1, só numa vizinhança quadrada. Por isso que eu tenho esse efeito um pouco quadriculado aqui. A segunda classe de filtros que a gente vai ver são os filtros de aguçamento. Como a gente viu, os filtros de aguçamento são aqueles que têm coeficientes negativos e positivos. Para que eles servem? Eles também são conhecidos como filtros de detecção de bordas. Ele ajuda a realçar numa imagem bordas, linhas e outros detalhes da imagem. Também são conhecidos como filtros de diferença, ou seja, eles destacam as diferenças. Normalmente, eles são filtros derivativos, né? Eles procuram primeira ou segunda derivada da função de intensidade. E os exemplos mais comuns de filtros de aguçamento são o Prewitt, Sobel e o Laplaciano. Na verdade, existem muitos outros, esses são os que eu vou apresentar para vocês. Mas antes de falar sobre os filtros, vamos conversar um pouco o que são as bordas em imagens. Porque se os filtros de aguçamento servem para identificar as bordas, uma boa coisa a pensar primeiro é o que são essas bordas, né? As bordas nada mais são do que descontinuidades na imagem, que são mudanças bruscas de intensidade. Vamos olhar esse objeto aqui, por exemplo. Eu tenho a borda da mesa, eu tenho a borda deste objeto. E então, o que ele é? Ele é uma mudança de intensidade de um objeto para o fundo, de outro objeto para o fundo. Mas veja, as bordas são então fronteiras entre objetos, como aqui, mesa e fundo, ou esse bloco e a mesa, mas essas descontinuidades nem sempre se dão entre objetos. Essas descontinuidades podem também ser efeito de mudança na reflectância, na orientação da superfície ou de iluminação. Então, aqui é um exemplo, né? Eu tenho aqui uma borda, mas que é dentro do próprio objeto. Por quê? Eu mudei aqui o ângulo, né? Então, mudei a orientação da superfície, com isso mudou a sombra, com isso eu tenho uma descontinuidade nas intensidades que não são devidas ao eu estar mudando de objeto. Eu estou no mesmo objeto, mas as diferentes faces acabam ficando com diferentes intensidades. Então, há uma descontinuidade de intensidade, que é o efeito mais da mudança de orientação na superfície de iluminação do que eu estar saindo de um objeto para ir para outro, né? Aqui é um outro exemplo onde bordas, então, nem significam mudança de orientação, nem significam iluminação distinta e nem mudança
entre objetos. Na verdade, eu tenho um objeto, aqui a zebra, que tem duas cores, essas listas é própria dela, e aqui então eu tenho descontinuidades de intensidade que vão aparecer como bordas, mas que na verdade não estão separando objetos. Do ponto de vista de matriz numérica, vamos pensar quais são as características das bordas, numericamente falando. As bordas reais, que a gente chama, elas são degraus, mas são degraus borrados. O reais aqui é para se opor a não ideais. Por quê? Porque bordas ideais, eu teria um degrau. Eu estou indo de 0 e eu subo para 1. Mas, na verdade, em imagens reais, essa subida ela não acontece abruptamente de 0 para 1, de 0 para 255, de preto para branco. Existe esse degradê, esse borramento, que é uma subida um pouco mais gradual. Então, as bordas reais, elas têm essa característica. Eu estou imaginando aqui que eu estou com a minha imagem. Imagina aqui, esse gráfico, ele não tem nada a ver com o histograma. Esse é um gráfico onde eu estou mostrando o X é como se fosse um corte. Imagina que eu estou pegando uma linha dessa imagem. Estou plotando essa linha, os pixels em X, variando. E aqui a altura é a minha intensidade. Então, eu estou com uma intensidade baixa, escura, não é 0, mas é próxima de 0. E aí eu vou para meu círculo, que está aqui, é um corte, é uma seção transversal do círculo, que está com uma intensidade mais alta. Mas para eu sair desse baixo para chegar nesse alto, eu tenho essa transição, que é essa, veja, essa borda meio borrada. Então, se eu fizer a derivada dessa função aqui, o que eu tenho é que justamente nessa subida, a derivada aqui é 0, a derivada aqui é 0. Então, enquanto a imagem está constante dentro de um objeto, por exemplo, a minha derivada é 0. E nas variações, sejam elas de escuro para claro ou de claro para escuro, eu tenho derivadas, ora positivas, ora negativas, mas elas são diferentes de 0. E é esse efeito aqui que eu vou tentar buscar com filtros para encontrar onde é que estão essas bordas. Primeiro filtro, então, de aguçamento que eu vou apresentar é esse filtro de Prewitt, chama. Então, aqui eu tenho uma imagem original e eu quero encontrar as bordas dessa imagem. Olha o que eu faço aqui. Veja que agora a minha máscara, eu tenho, para começar, que eu tenho duas máscaras e não uma só. Meu filtro de Prewitt, ele é composto por duas máscaras. Esse a gente disse que é o quê? É o filtro horizontal e esse é o filtro vertical. E olha que interessante, por que aqui, lembra que nós conversamos também que filtro de aguçamento tem valores negativos, coeficientes negativos e positivos. E também são chamados de filtros de diferenças. Por quê? Olha só que interessante. O que uma máscara dessa faz quando eu multiplico ela por uma imagem? Ela pega os pixels de uma região e multiplica por um coeficiente menos 1. Pega os pixels da segunda linha, aí a da linha central é multiplicada por 0 e a linha abaixo é multiplicada por 1. Vamos pensar, se eu tiver aqui bem no cabelo do menino, uma região homogênea, e eu multiplicar 3 pixels por menos 1, vamos supor que esse cabelo escuro aqui tem valor 10. Eu multiplico menos 1 vezes 10, menos 1 vezes 10, menos 1 vezes 10, dá menos 30. E eu somo com esses outros 3, 0, 0, 0, e depois 1 vezes 10, 1 vezes 10, 1 vezes 10, mais 30. Mais 30 menos 30, 0. Então, minha média aqui, olha, no meio do cabelo do menino é 0. Né? Minha filtragem, desculpa, não a média, mas o resultado da minha filtragem por esse filtro de aguçamento. Ele está buscando diferenças. Como ele multiplica um lado por negativo, outro lado por positivo, se os valores forem iguais, eles se anulam. Eles só vão ter um valor alto se uma linha ou alguns pixels
dessa região for muito diferente dessa região. Aí os coeficientes negativos vão ressaltar essas diferenças. A mesma coisa vale para o vertical. E olha que interessante, então, quando eu uso esse filtro nesta imagem, o que acontece? Todas as regiões que têm cores similares, que a gente diz, né, justamente dentro dos objetos, ela fica preta. Ou seja, não há diferenças a serem ressaltadas. E só aparece branco onde há uma diferença, há uma descontinuidade. Olha, aqui no cotovelo do menino, aqui no vaso, no cabelo, nos olhos, no queixo. Mas olha que interessante também. Este, por ser um filtro horizontal, ele está meio comparando linhas. Eu tenho as bordas que são horizontais. Percebe? Então, essa imagem é uma imagem que está ressaltando as bordas horizontais desses objetos, né? Por outro lado, quando eu venho, por exemplo, no filtro vertical, eu estou ressaltando bordas verticais. Muitas bordas aparecem nos dois. Por quê? Porque, na verdade, ela também não é nem só horizontal, nem só vertical. Ela tem uma curvatura. Mas veja que interessante, por exemplo, aqui o nariz não aparece e aparece aqui, porque é uma borda, uma diferença, né? Um objeto, é uma regiãozinha pequena que só tem uma diferença na vertical. Aqui é a mesma coisa, olha aqui, né? Essa borda aqui. Por outro lado, a borda aqui do vaso, que é bem mais horizontal, ela quase não aparece aqui quando eu uso o filtro vertical. Um outro filtro parecido é o filtro de Sobel. Veja, enquanto o Priwit eu tinha 1, menos 1, menos 1, menos 1, 1, menos 1, aqui eu tenho 1, 2, 1, né? Então, aqui muda um pouquinho o coeficiente. Isso são detalhes do filtro, né? Quem propôs o filtro propôs essa pequena modificação com o intuito aqui, talvez de ressaltar ainda mais as diferenças. Então, não só ele distingue direita, né, esquerda do pixel central com valores positivos ou negativos, mas ele dá um pouco mais de peso para o pixel que está alinhado com o central do que com as pontas, né? Veja que o efeito é parecido com aquele do Priwit. A filtragem dessa imagem pelo filtro vertical, eu observo muito claramente as bordas mais verticais da imagem, e a filtragem dessa imagem pelo filtro horizontal, eu observo mais as bordas verticais, horizontais. Veja aqui que interessante, dá para ver bem o caso aqui da testa, que são esses riscos aqui no horizontal. Aqui o caso do paletó, né? Então, esse tipo de filtragem, ele serve quando, por exemplo, eu quero detectar as bordas de um objeto ou separar esse objeto do fundo. Lembra que nós conversamos sobre segmentação, linearização? Então, aplicar um filtro de acussamento pode ser uma das primeiras etapas para depois tentar separar o objeto do fundo. Se as bordas forem bem nítidas e poucas, eu posso usar. Primeiro eu detecto as bordas e depois eu tento separar um objeto de outro. Para terminar, esse segundo exemplo de Sobel, eu mostro aqui porque vocês devem estar se perguntando, bom, eu tenho aqui a imagem original, eu aplico o filtro de Sobel vertical, obtenho bordas verticais, aplico o filtro de Sobel horizontal, obtenho bordas horizontais, mas e aí, como é que eu faço? Eu uso isso aqui separadamente? Sim, em alguns casos, dependendo do que você está procurando, você pode usar ou uma ou outra, mas existe também uma maneira de combinar os dois filtros, que a gente chama, que é a magnitude. Então, a gente combina o filtro de borda, o resultado da filtragem vertical e da filtragem horizontal, e gera uma imagem filtrada que combina as bordas horizontais e verticais, como eu estou mostrando aqui.
Bom, infelizmente, o assunto filtragem em imagens ele é bastante vasto. Eu poderia gravar por horas, ter mais vídeos só sobre filtragem de imagens, mas eu vou ter que encurtar e me limitar a alguns exemplos para não ficar muito cansativo. A minha sugestão é que vocês explorem esse assunto em tutoriais, em exemplos e nos exercícios práticos, e vocês vão ver que com essa operação de filtragem espacial dá para fazer muita coisa, tanto na melhoria de imagens com ruído, imagens com problemas de aquisição, quanto na detecção, no destaque de objetos de interesse usando os filtros de aguçamento. Então, com isso eu concluo essa aula sobre filtragem, e aí nós vamos depois ter a chance de ver essas mesmas operações, mas agora realizadas no espaço da frequência. Até mais!